Macapá, Amapá, 13 de abril de 2023. A supressão da mata ciliar na orla do rio Amazonas, na frente de Macapá, gera excesso de calor, ar quente, seco, e as nuvens são formadas, graças a Deus, na região de água do rio Amazonas. Olha o que é que acontece. Essas nuvens, elas deveriam estar com esse mesmo corpo de nuvens baixas, como estão lá na frente, na cidade. E olha aqui o que é que acontece. Aqui onde eu estou, a temperatura é tão quente que vinha uma senhora ali com um menino dos 4, 5 anos de idade que não suportaram, pararam a caminhada. A temperatura é muito elevada. E as nuvens que deveriam estar daquele jeito na cidade, ó, não estão. E existe uma divisa, ar quente e seco, gerado em excesso, e cria uma barreira que vai devorando as nuvens, vai desmontando as nuvens. Um maçarico, ele é tão pequeno e ele fura uma chapa muito grossa de aço, não é isso? Então é fácil entender. O maçarico, o bico do maçarico é todo o espaço urbano de Macapá, com solo impermeabilizado com calçada e asfalto, e o fogo aumenta a combustão, que é o sol que incide nessas vias. Olha só que tristeza aqui, ó. A água e o rio Amazonas, o nosso Deus criou. Mas olha o que é que o homem criou. O homem criou só peste, coisa ruim. O asfalto é necessário, mas olha, cadê as árvores daqui? Aqui era lugar de quê? Da mata ciliar. Agora tem aquela ilha de árvore. É umas coisas sem futuro, né? Uns planejamentos. E esse cordão de árvore deveria se estender aqui, ó, e seguir. Aqui a gente pode ir caminhando. Olha para o céu. Na divisa, aonde tem a calçada sem árvore, as nuvens não têm condições de ocupar. Olha lá no céu. Mas olha ali, ó. Lá o céu está ocupado com nuvem. Aí a natureza se embrutece quando há uma queda de braço entre duas forças, que é a força do calor, o maçarico humano, que é o desenvolvimento urbano sem sustentabilidade, é o maçarico, gerando fogo na cidade, muito calor, que esse fogo é o excesso de calor. Olha aí, as árvores daqui, olha aqui as árvores que o homem gosta. O homem gosta dessas árvores aqui, ó, que são necessárias, mas só elas é que predominam. Estrutura metálica, poste, muita calçada, muito ferro aqui, ó. E cadê a estrutura vegetal? Que as estruturas umidificadoras. E as pessoas não entendem. Olha lá uma árvore gigante. É difícil, tudo bem, é necessário, mas vamos intercalar. A urbanização é necessária, mas a arborização. Não adianta a gente querer dar murro em ponta de faca. Não adianta a gente querer se opor ao que Deus criou, a ordem natural das coisas. Agora aqui nós temos esse pátio, que é necessário, mas um pátio desse, aí como é que as nuvens vão ocupar o espaço urbano? Olha lá em cima, ó. Elas param ali porque aqui, ó, nesse espaço de céu limpo, isso aqui tá cheio de ar quente. É muito ar quente porque o ar evapora.
esse efeito estufa, né? Olha lá, olha. Cadê as árvores daqui? Essas árvores não representam nada. Isso aí é só enfeite. Aqui nós precisamos é de um cordão mesmo de árvore aqui, porque espaço tem. Graças a Deus, olha aí. Aí depois fica porque aqui é a linha do Equador e tal, mas não é bem assim. Isso aqui era a área. Aqui nós temos uma árvore solitária, dando um exemplo e convidando a gente para que a gente prepare mudas de árvores para que ela tenha várias companheiras, formando o quebra-vento. Que aqui nós temos o rio Amazonas. Graças a Deus, falamos ali que o nível do rio predomina mais, o nível do rio em relação ao nível de terra firme. A terra firme é quase do mesmo nível do rio Amazonas, mas aqui existe algo diferente. Se pelo menos o nível da terra firme de Macapá na frente do rio fosse esse aqui, ó, tivesse esse matacão, esse paredão, não é isso? Ainda não era motivo para deixar a área sem árvore lá em cima. E ali em cima a gente vê a árvore. Tem árvore ali, quer ver? Vamos lá. Na parte superior. Na parte superior. E aqui nós temos uma árvore que está sofrendo já emponteiramento, porque faltam outras árvores para quebrar vento, evitando que esta árvore chegue no ponto que está. Muito emponteiramento. A planta, a árvore, ela sozinha, ela não vai dar conta de se opor aos ventos intermitentes que vêm lá do rio Amazonas. Nuvens carregadas, mas que são jogadas para as partes mais altas da atmosfera em função desta chapa de calor que é produzida na zona urbana de Macapá. E Macapá, as pessoas devem acordar, porque se não arborizar Macapá, os vendavais vão aumentar. Não é assim? Não deve ser assim. Mas se não arborizar Macapá, os vendavais vão aumentar, porque a gente, sem arborizar as cidades no Brasil, a gente está querendo fazer uma quebra de braço com o próprio Criador, com Deus. Porque Deus criou as árvores justamente planejando para evitar o excesso de calor. E aqui nós temos um estacionamento. E cadê as estruturas umidificadoras? Não existe. Muita calçada, muito veículo. Cada veículo recebe uma quantidade de luz do sol, esquenta e se transforma numa usina geradora de calor. E aqui a gente se aproxima da parte interna. A calçada prossegue e a gente tem, nesse percurso que nós fizemos, nós encontramos duas árvores. Esta árvore aqui, que pede socorro. Embaixo, muita calçada que poderia estar solo permeabilizado, sem calçada, para garantir a vida da mangueira. Mas pelo contrário, tanta calçada larga, mas a visão de trazer um manejo sustentável na zona urbana, essa visão deve existir. Neste percurso, na frente da escola, nós nos deparamos com duas árvores. Aquela que passamos, ficou para trás, e esta que se aproxima. Qual é a música que a Cor quer? Hã? Não, qual é a música que a Cor quer?
Ali na frente nós temos um quebra-vento arbóreo implantado na zona urbana, região de rodovia. Perímetro escolar, tem um colégio, fica aí por trás dessas árvores, a área de esporte. Aqui nos Estados Unidos da América, sempre eles utilizam esse cordão verde arbóreo, que é um quebra-vento e também serve para diminuir a poluição sonora. Por trás dessas árvores que vocês estão vendo aqui, estão as residências. E essas árvores são utilizadas para diminuir o ruído do tráfego de veículos nas rodovias. Como vocês observam, as árvores são frondosas, são árvores porte alto. E observem que o fluxo de veículo é intenso. Mas aqui nos Estados Unidos eles utilizam essa estratégia de a parede verde quebra vento ou quebra a poluição sonora na zona urbana através das árvores, e continua utilizando calçada intercalada com gramado, como vocês observam aí no fundo. Então é interessante essa proposta. Eles têm uma boa sintonia e são bem resolvidos quanto à questão ambiental. Vocês estão vendo lá atrás as casas, residências e as árvores fazendo quebra-vento, contemporizando a temperatura e diminuindo a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade, presta esse serviço ecológico, que é redução de ruído. Graças a Deus. Aqui nos Estados Unidos da América, sempre eles utilizam esse cordão verde arbóreo, que é um quebra-vento e também serve para diminuir a poluição sonora. Por trás dessas árvores que vocês estão vendo aqui, estão as residências. E essas árvores são utilizadas para diminuir o ruído do tráfego de veículos nas rodovias. Como vocês observam, as árvores são frondosas, são árvores porte alto. E observem que o fluxo de veículos é intenso. Mas aqui nos Estados Unidos eles utilizam essa estratégia de a parede verde quebra vento ou quebra a poluição sonora na zona urbana através das árvores, e continua utilizando calçada intercalada com gramado, como vocês observam aí no fundo. Então é interessante essa proposta. Eles têm uma boa sintonia e são bem resolvidos quanto à questão ambiental. Vocês estão vendo lá atrás as casas, residências e as árvores fazendo quebra-vento, contemporizando a temperatura e diminuindo a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade, presta esse serviço ecológico, que é redução de ruído. Graças a Deus. Aqui é um parque de acesso público, onde nós percebemos os brinquedos para a criança. Aqui nós temos toda a preocupação em se ter cuidado com o uso do bem público.
A gente vê o estado de conservação desses brinquedos, os bancos. Aqui não existe, graças a Deus, o instinto de vandalismo. Olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Isso aqui é uma casinha que tem livros. São livros infantis. Que o pai vem aqui, abre e pega o livro. Aqui, ó, brinquedo, livro. A criança fazer leitura. Então o pessoal preocupado também com a cultura. A criança aqui tem uma outra visão saudável, uma mente saudável. Porque essa é a proposta. Aí tá no tempo, ó. Conservado, não está quebrado, bem conservado, livros. E ao fundo, os brinquedos, mais gramado, coisa linda. Cerca viva, componente arbóreo, arbustivo, arbóreo. E lá tem a matinha que é para fazer a caminhada ocorrer. Interessante que pessoas vêm aqui com acompanhante. Pessoas que têm debilidade física, ou em cadeira de roda, automatizada, ou mesmo com acompanhante, com guia, né? Cão, cachorro, guia. E aqui a criança brinca a pleno sol, fica na casinha, depois tem acesso aos brinquedos e a essa área arborizada, ó. É isso? Bem, em Belém, lá na capital do Pará, ali é outra escola de preservação ambiental, existe muito isso aqui. Mas deveria aumentar esses espaços no Brasil. Deveria ter em outros estados. Ali o funcionário está fazendo a manutenção da grama. Está fazendo a manutenção. Mas a árvore está ali. Então a criança tem noção prática da utilidade dos recursos naturais que Deus criou. A importância das árvores. Isso aqui é uma escola prática de ecologia e respeito aos recursos ambientais. Aqui você vê os balanços. Ali tem pai ou avô com as crianças. Nem sol, nem completamente ao sol, nem também completamente à sombra. Existe um equilíbrio. Tá aí, né? Graças a Deus. A criança pega sol, fica a pleno sol, olha lá, ó. Mas existe o equilíbrio. Aqui, o acesso. Quem vem com bebê, passear no carrinho, pai, mãe. Aqui dá. Olha, aqui é o seguinte, é uma salada. Tem gente, tudo que é nacionalidade que vem pra cá. E idioma não acaba aqui, é muito idioma. Olha lá no fundo, a árvore, pinos. E olha os brinquedos, olha o estado de conservação desses brinquedos. Isso aqui é acesso público. Ninguém escreve nome nos brinquedos, ó. Isso aqui é público. Olha aqui. Vocês estão vendo aquela pista lá, ó? Aqui tem acesso à matinha, à vegetação que ela sobressai lá por trás, ó. Aqui. Macapá, Amapá, dia 13 de abril de 2023. Estamos aqui na orla do Rio Amazonas. Faltam 21 minutos para as 4 horas. E aqui em Macapá, de vez em quando acontecem vendavais. E é claro que, graças a Deus, Deus criou a terra, criou os rios e criou a mata ciliar,
E veio a civilização, ocupou a terra firme e cortou a mata ciliar. E veio o desenvolvimento, a ocupação, a expansão urbana. E aqui na orla do rio Amazonas, na frente da cidade de Macapá, nós temos a terra firme, o cais, e a área que era de mata ciliar foi ocupada com toda a expansão urbana, a incidência de ventos que vem do rio Amazonas invade o continente, só que na ausência da mata ciliar desapareceu o quebra-vento natural que Deus criou, que foi a mata ciliar. Pavimentação através de calçadas, asfalto. A cidade de Macapá, Amapá, fica na linha do Equador, as temperaturas são mais altas, a incidência da luz do sol sobre asfalto e excesso de calçada gera ventos quentes e secos, e não há condições do vento oriundo do rio Amazonas ter quebra-vento para se interpor a movimentação dos ventos. E com isso, a falta de conhecimento das leis ecológicas ou fundamentos ecológicos leva a sociedade a sofrer, porque essa região aqui ela deve estar ocupada com quebra-vento arbóreo. É indispensável essa orla do rio Amazonas aqui, Macapá, Amapá, para possuir uma fortaleza, né, biológica, a fortaleza constituída por árvores, que vai proteger a cidade contra a formação de vendavais. E não foi à toa que os colonizadores construíram a fortaleza aqui em Macapá para se prevenir contra a invasão do inimigo. E o vento solto e sem nenhuma barreira vegetal para se opor à movimentação em excesso, em velocidade dos ventos, o inimigo toma conta, o inimigo passa a ser o vendaval, ou os vendavais são os inimigos. Essa estrutura aqui deve existir, mas só que é necessário se implantar um quebra-vento arbóreo. É claro que para fazer isso tem que ter muito tutano, não é isso? Como diz o ditado popular, os homens têm que ter muito curso, muita capacidade para quebrar, para romper esse asfalto e implantar mudas de espécies arbóreas para formar quebra-vento. Nós estamos vendo ali aquelas árvores, elas estão movimentando galhos, as copas, porque o vento é oriundo do rio Amazonas, ele vem com umidade, quando incide nesse asfalto com muito calor na superfície, o vento é desidratado, que vai provocar com excesso de calor na cidade. E essa mudança brusca de temperatura pode provocar a formação de vendavais. Ora, as árvores estão
mostrando que elas são necessárias aqui. Ali, ó, o vento incide sobre a copa das árvores e elas estão quebrando a força do vento. Era necessário, ou é necessário ter uma faixa aqui, pelo menos de 20 metros ou 15 metros, com árvores dispostas, formando o quebra-vento arbóreo. Lá na frente nós temos aquela faixa de vegetação, e aquela vegetação ali, ó, é a vegetação original, a primária, que Deus implantou para quebrar o vento e servir como mata ciliar. E toda a interferência humana na criação, no corte da mata ciliar, gera o excesso de calor. Nós vemos aqui, essa calçada, ela faz um grande mal. Ela gera calor e ocupa o espaço que deveriam estar implantadas as árvores, formando quebra-vento arbóreo. A gente vê as árvores aqui tudo movimentando, o vento bate nas árvores e eles são freados. Por isso que se chama quebra-vento arbóreo. Essa frente, essa área aqui era para ser uma área toda cheia de árvores, uma matinha aqui, ó, uma mata mesmo, mata densa que deveria ter sido plantado, ainda está em tempo para quebrar esse vento que vem aqui do Amazonas. E a extensão de área com calçada aqui lá na orla é muito grande, e essa calçada, ela é uma estufa que gera calor, o clima fica árido, e o rio Amazonas está aqui trazendo corrente de vento úmido, mas acontece que chega aqui e há um desbalanço térmico, porque o ar fica quente, seco, e essa fortaleza, quando ela foi construída, ela não gerava, ela gerava calor, mas não trazia influência negativa, porque já tem tanto campo que gera calor. A gente observa as nuvens, elas ficam esparsas, ficam nuvens altas, porque a gente sente aqui no ar um colchão de ar quente que impulsiona as nuvens para as partes mais altas da atmosfera e também traz a desidratação das nuvens, até para reduzir o calor que esta fortaleza gera aqui, em função do sol que bate nessas muralhas. Aqui necessita implantar, e há tempo, nesse espaço aqui que predomina só grama, se fazer um horto florestal. Faz um bioparque, constrói um bioparque aqui, ó. Vamos construir um bioparque aqui, ó, ao longo dessa calçada, e tem condições de, no meio dessa calçada, procurar a maneira de se plantar árvore, ainda que quebre a calçada, e se garanta a formação de um protetor da orla do rio Amazonas aqui na cidade de Macapá, Amapá. Nós estamos vendo lá na frente aquela vegetação é a vegetação primária. Quando o vento se desloca do rio Amazonas, aonde tem aquela vegetação que está distante, ali é quebrado a força do vento. Aí ele canaliza, ele encontra aqui, ó, esse espaço cheio de pontos de asfalto que gera calor. Aí faz um corredor aqui, o vento penetra dentro aqui, de vento úmido ele fica quente, e ele fica que nem um cavalo bravo, sai escociando, vai escociando tudo aí, vai
saindo em disparada e quebrando, arrancando o telhado. Olha lá, ó, olha o contraste. Essa frente lá tá toda cheia de vegetação. Olha lá, vegetação, é nativa. Ali é o quebra-vento. Por que deixa aquela vegetação ali? Ali é o engenheiro, o maior engenheiro ambiental que existe, que é o nosso Deus, que criou tudo. E ele conhece, ele que criou os ventos, as correntes de vento, a movimentação dos rios, das marés, das águas, dos oceanos. As águas são interligadas. O rio Amazonas, ele adentra no Oceano Atlântico 120 quilômetros. Quando ele desemboca no Oceano Atlântico. Então 120 quilômetros é muita força, né, assim? E as águas se comunicam, elas não se misturam, se comunicam. Elas começam a misturar quando o homem quebra todo o equilíbrio, né, do meio ambiente. Estamos aqui no Bioparque de Macapá, Amapá, dia 10 de novembro de 2022, graças a Deus. Uma coleção de orquídeas e nós tivemos a oportunidade de ver ao vivo e algumas orquídeas no seu habitat natural, aqui nesse bioparque. Mas é interessante que a população venha visitar o bioparque e possa colocar em prática toda a assimilação do que aprende aqui no bioparque nas ruas, na via pública, na zona urbana, arborizando a cidade, criando um microclima à semelhança do microclima que tem aqui. Não basta visitar esse bioparque e não basta a Secretaria de Meio Ambiente transformar numa atração esse bioparque. É necessário usar isso aqui como uma escola de educação e alfabetização ecológica para, através de um trabalho comunitário, multidisciplinar, elaborar projeto de preparo de mudas, espécies arbóreas, para arborizar as cidades, as ruas, principalmente aqui em Macapá, que a frente do rio precisa ser arborizada. E não adianta só a população conhecer os benefícios ecológicos que são gerados no bioparque. Que o bioparque é uma ilha de prosperidade que está sendo sufocada pelo ambiente de clima quente, excesso de calor nas ruas de Macapá. O clima causticante, porque estamos na linha do Equador, mas é necessário fazer uma campanha. Faça com que a sua rua tenha o mesmo microclima ou parecido com o bioparque de Macapá. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos e a gente deixa aqui o salmo de número Macapá, Amapá, dia 30 de março de 2023. Estamos aqui na frente do rio Amazonas. O rio está enchendo, ele vem avançando até encostar o cais. Essa área, infelizmente, é necessário se implantar quebra-vento. Volume de ar que se desloca sobre as águas do rio Amazonas e avança no continente. No lugar que era mata ciliar, vegetação primária, essa vegetação foi cortada e não foi substituída. Implantaram uma grande área de gramado no entorno da fortaleza e essa monocultura de gramínea está motivando a formação de pé de vento
que dá origem aos vendavais na zona urbana de Macapá. Portanto, é necessário se implantar a estrutura vegetal diversificada, arbórea, nesta área, aproveitando o solo natural e aproveitando também a cobertura que existe com gramado. Essa frente aqui, essa calçada precisa ser arborizada, bloco de árvores com uma proposta técnica de implantação de quebra-vento. Essa orla do rio Amazonas, aqui na frente da cidade de Macapá, muita calçada gerando calor, e à medida que o ar sai úmido do rio Amazonas, ele logo é aquecido, e o cartão de visita das correntes de ar úmido que vem do rio Amazonas é a chapa quente da zona urbana, que é a ilha de calor, que é a cidade de Macapá. As correntes de vento vêm úmidas do rio Amazonas, mas há uma descompensação de ar quente, aqui predominância, ao invés de o ar úmido que vem do rio Amazonas ter eficiência na refrigeração da cidade de Macapá, o ar fica quente e seco, porque o espaço urbano gera muito calor, e esse calor desidrata o ar oriundo do rio Amazonas, e o ar fica com déficit hídrico. Essa fortaleza gera muito calor para a cidade, porque é uma estrutura de pedra, parede de pedra, acumula muito calor. Para compensar esse excesso de calor na periferia da fortaleza de Macapá, é necessário um projeto multidisciplinar, com o intuito de se estabelecer a estrutura vegetal arbórea. E infelizmente as pessoas estão ainda sem atentar para esse déficit de arborização na frente de Macapá. A gente observa que a mata ciliar Deus criou para evitar desequilíbrio ecológico, ambiental, e um deles é evitar a ação nociva do vento, que desloca sem existir nenhuma barreira vegetal que venha quebrar a velocidade do vento. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. A Avenida Noide, aí em Feira de Santana, as frentes dos lotes que tem aí na periferia da rodovia era para ser assim, ó, tudo revegetado. Ainda está em tempo de plantar mudas de espécie arbórea para fazer isso aqui, ó, tá vendo, ó? Aí, ó, a rodovia, grama, componente herbáceo e árvores frondosas. Árvores frondosas. Essa rodovia Noide lá em Feira de Santana, de um lado e do outro, era para cada proprietário de imóvel, de terreno, com apoio de universitário, de curso de agronomia, meio ambiente, os universitários ir para a rua e começar cada universitário a contribuir, formar muda de espécie arbórea endêmica e com a forma criteriosa fazer o plantio
e circundar as extremidades da rodovia da NOIDE com essa proposta aqui, ó. Então Feira de Santana vai ter mais chuva e vai se contornar o problema das ilhas de calor. Já pensou a NOIDE aí em Feira de Santana, na Bahia, no Brasil, com um cordão de árvore de um lado do outro, do jeito que está aqui, ó, tá vendo? E não só em Feira de Santana, mas outras regiões, o litoral lá em Salvador, que a gente anda ali naquelas calçadas, ninguém vê um cordão de árvore, tipo isso aqui, ó. E o litoral brasileiro também, olha, as árvores no litoral, região de praia, em local adequado, que era de restinga, com essas hileias de árvore, impede as ressacas, que é quebra-vento. Então é necessário estudar, né? Graças a Deus, ecologia, engenharia ambiental, e trabalhar em cima daquela proposta do Odo Primavera. Ele até escreveu um livro, Manejo Ambiental Agrícola. Padrão de vida ecológico salutar, em harmonia com a tecnologia. E muitos veículos aqui, um arsenal de tecnologia, né? Isso, automobilística. Mas, no fundo, quem mantém toda essa economia, essa pujança da economia, é o meio ambiente sadio. Então nós vemos ali quadra, basquete, os Estados Unidos é aficionado a basquete, tênis, quadra de tênis e quadra de vôlei. A rodovia está lá na frente, mas o componente arbóreo está aqui. 11h57, sol a pino, mas olha a sombra, olha a sensação térmica agradável, olha solo coberto. Tem asfalto, não resta dúvida aqui. Mas a árvore ali não está blindada, tem muito espaço. E com a gramínea, que é fonte de carbono, não é isso? Suprimento de carbono, de água, de outros nutrientes, de macro, microbiologia do solo. Aquele pinus lá na frente, ali, a altura dele. Então já pensou? Convive bem. As pessoas, graças a Deus, convivem bem com o componente biótico e abiótico. Ali a infraestrutura e a predominância do verde. Isso é uma lição para nós brasileiros. Nós somos devedores ao meio ambiente aí no Brasil, diante do que nós estamos vendo aqui, né? Então nós vamos ver ali a placa, né, que eu mostrei mais próximo. Eu tirei a foto, mas aqui vocês vão ver a placa mais próxima, filmada, não é isso? Então é só digitar esse nome aí, ó. Eu tirei a foto, mandei na internet e vocês vão encontrar até o mapa, a área desse parque ecológico. E aqui bem na frente tem uma rua, não é isso? No caso, tem o Rio São Francisco, a água do mar está invadindo o Rio São Francisco porque o homem provocou muito impacto ambiental. Então, essa frente do Rio Amazonas aqui, em Macapá, sem aquela vegetação nativa, é necessário aqui, ó, nessa área, se implantar quebra-vento arbóreo. Quebra-vento que sejam feito um planejamento dentro de uma ciência de implantação de quebra-vento, dentro de uma técnica. E
nós temos essa tendência. Ah, aconteceu um vendaval, derrubou o telhado, deu prejuízo, as famílias vão ter que gastar dinheiro novamente para reconstruir o telhado. Fica por isso mesmo, todo mundo esquece. Mas o problema do vendaval está aqui. Lá na frente tem a vegetação nativa, aquele talhão, aquela extensão de vegetação. O vento bate ali, ele não avança, ele não vai provocar sinistro. Mas aqui, ó, essa frente precisa fazer quebra-vento, é necessário. E o Estado tem o poder executivo, judiciário, legislativo, são pessoas capazes. E existem universidades, existem no Brasil profissionais que trabalham nessa área de implantação de quebra-vento. Convida uma equipe de pessoas para fazer o diagnóstico, fazer um planejamento de como implantar um quebra-vento aqui nessa área. E não se faz calçada, não se constrói, não se asfalta. Então a necessidade de toda a sociedade amapaense é acordar, porque a cidade está sem segurança. A segurança está ali, ó, na frente. Aqui o quebra-vento natural. Mas essa parte aqui, ela fica vulnerável, ela fica sujeita ao vento canalizar nesta área que está descoberta sem a mata ciliar. E o que mais agrava é porque todo o solo urbano está impermeabilizado e com superfície que gera calor, que é asfalto, calçada. O fato do rio Amazonas estar banhando aqui não vai resolver o problema do calor em Macapá. Se fosse assim, Deus criaria só os rios e não ia criar as árvores. Não. Deus sabe que sem os rios o homem não teria condições de sobreviver bem, nem o homem, nem a mulher, nem os demais seres humanos, crianças, bebês, jovens, adultos, idosos. E a gente observa aqui, ó, o efeito de árvores funcionando como quebra-vento natural. E essa calçada aqui, ela contribui para garantir a umidade do vento que se desloca do rio Amazonas. Agora ele está enchendo, viu? Faltam 5 para as 4. Parece o mar, né? Tem ondas, ele forma umas ondas pequenas. Mas aqui, ó, a gente vê, ó, esta árvore, ela sozinha, ela tá quebrando o vento. E aqui é sombra. E a gente sente o ar úmido aqui e frio. Lá onde eu passei, a pleno sol na calçada, ali tá um calor insuportável. E aqui, olha, é para ser arborizado à frente do rio, para ficar parecido com quebra-vento isso aqui, mas ainda não é o quebra-vento arbóreo oficial. E ali, ó, a gente vê, ó, onde é que aquela árvore está. Olha só, olha. Olha o matacão, rocha mesmo aqui, ó. E olha a árvore ali, dando uma lição. Por que o homem não pode quebrar o asfalto e plantar as árvores para proteger a cidade contra vendavais? É uma coisa que sempre o ser humano está complicando. O que Deus já fez e ensina de uma forma prática o que é que deve ser feito. Aqui o rio, quando ele se desloca, ele está avançando para encher. Está enchendo, ele traz vento, mas ele traz vento úmido.
Mas quando chega aqui, vai pegar uma pedra de gelo e bota dentro de um forno para ver o que acontece. Vai derreter a pedra de gelo. E aí o vento vem úmido, frio. Olha aqui, é um microclima agradável. Vai lá, ó. Entra aqui na cidade de Macapá e vai para a zona urbana. Baixa aqui, ó. Só aqui nessa calçada a gente já sente que não tem árvore, não tem o guarda-sol natural, que são as árvores. Ali na frente nós temos uma árvore que tem uma copa exuberante, olha aí. E olha a área que esta árvore está gerando sombra na calçada, na beira do rio, ó. É isso? A água vem, desloca vento, o vento vem úmido, chega aqui, encontra essa árvore, ele fica úmido, conserva, e a árvore redistribui o vento, olha aí, ó. A árvore funciona como um super ar-condicionado, olha aí. O vento, ele não invade de forma brusca. A árvore quebra o vento, freia a velocidade, o deslocamento do vento e impede o aquecimento do ar que vem do rio Amazonas. Esta árvore é necessário que a Secretaria do Meio Ambiente venha aqui e colete as sementes para fazer muda. Uma árvore dessa aqui, ó, é um patrimônio de grande valor. Precisa ver as sementes quando cai. Eu não conheço essa árvore, eu não sei o nome dela. Mas cai aqui a semente, ninguém pega. É tanto estudante que passa aqui, professor, às vezes até engenheiro passa aqui, ó. Nem liga, né? Aí Deus dá tudo pronto, é só pegar. Olha, já pensou se pegasse? Olha também que a noite aqui fica escuro demais. E não tem iluminação. Aí precisa de iluminação. Aí veja só, quantas sementes uma árvore dessa produz por ano. Agora imagine, e Macapá é carente de árvore. Sabe quanto é que custa uma árvore dessa? É uma fortuna, meu amigo. Por quê? Quantos anos tem aí? Deve ter o quê? Uns 80, né? 80 anos. Por aí. Então, olha aí, ó. Essa área todinha aqui, ó, era para estar com árvore desse tipo. E outra coisa, a iluminação. E 1, 2, 3, 4 ou 5 carreiras dela para quebrar o vento do rio. Por isso que Macapá tá cheio de vendaval. Lá na frente a gente vê aquela marcha natural, né? A mancha natural de quebra-vento. Aí ficou isso aberto aqui, ó. É por isso que gera vendaval aqui na cidade. Então aqui a gente prossegue e pode caminhar, achar árvores maduras, gramado, várias residências e árvores. Tá aí. Quem está garantindo todo o volume de chuvas dessa região é esse componente arbóreo, diversificado, manejado, que a gente vê aqui. E é uma prova de que nós, no Brasil, nós precisamos trabalhar com a educação ecológica e alfabetização ecológica na zona urbana, na zona rural, e a contratação de profissionais que sejam detentores de conhecimento teórico e prático de agroecologia. Infelizmente, os profissionais de agrária no Brasil da minha geração não tiveram acesso à instituição de ensino que compartilhava agrárias com os princípios ecológicos. O que é princípio? O que vem a ser princípios ecológicos, entre aspas? É tudo que nós estamos vendo aqui na prática.
fundamentos ecológicos utilizados em diagnóstico e no ordenamento do território urbano e rural. Ordenação ecológica. Planejamento urbano com base na ecologia. Ciclo da água, componente vegetal, herbáceo, arbustivo, arbóreo, ciclo biogeoquímico, termodinâmica e extensão rural, com acesso. Essa extensão rural, ela precisa ser, é obrigatório, ela deve ser presencial. Agora veja, aqui vem inspetores para inspecionar o meio ambiente na zona urbana, todo mundo aqui, a maioria, tudo tem formação intelectual excelente, mas a fiscalização bate mesmo, ela vem aqui. Outro dia eu vi, eu e a minha esposa Socorro, nós vimos fiscais olhando a questão das gramas, o corte das gramas e a manutenção também da poda das árvores, a questão das fossas. Olha, graças a Deus, aqui a gente anda, a gente não sente odor de esgoto, não sente não. Mau cheiro, né, como se diz, não sente. A gente sente aqui cheiro de flores, é silvestre, né, o semi-silvestre. Aqui, ó, o jardim. Passei outro dia aqui foi uma empresa que o proprietário pagou para fazer a manutenção. Muitas vezes é aposentado, já idoso. Aí tem muito idoso aqui que cai na dança, viu? Pega a máquina e vai fazer o serviço. O próprio dono da residência. As caixas de coleta de material seco. Que vai funcionar como fixador de água no solo. O humus, a matéria orgânica, eles vão agregar solo e não compactar, ou seja, eles vão ficar sob efeito tampão. Agora veja, aqui é uma área de reserva na zona urbana. Aqui, olha, neste estado da Geórgia é o que a gente vê muito. Isso aqui é uma área de reserva. Dentro da zona urbana é uma área de reserva, ó. Ainda tem uma placa, não entre. Olha aí, altura das árvores, altura. Tecnologia tá aí, ó. Aqui, quer dizer, graças a Deus, nós temos o que aqui? BMW, né? O veículo da BMW. Tecnologia. Os vasilhames para coleta seletiva do lixo estão ali. O recipiente azul, lixo que pode ser reciclado. E o outro é o que não pode ser reciclado, o recipiente preto. Aqui é Dodge, né? Olha aí. Aqui. Dodge. Isso é tecnologia. Aqui já é o reminiscente do Jeep, né? Foi fabricado na Segunda Guerra Mundial, mas não esse aqui. Mas a marca que foi patenteada. E eles, com tanto asfalto, estrada de primeira, mas sempre eles gostam de veículo desse porte, com catraca. É claro que existe também estrada na zona rural, mas aí, ó, a tecnologia está aqui. E bem na frente nós temos o quê? Essa reserva. Olha aqui, ó, uma reserva. A rodovia está bem aqui, nós vamos ver.
Nós vamos ver veículo passando lá na rodovia. Não é zona rural. Mas olha aí. Isso é uma reserva. E aí o que que acontece? No plano alto, essa parte aqui é a parte alta, por excelência. A gente está observando o quê? Que eles estão realmente respeitando manter a vegetação no cume, na parte mais alta do relevo, nas partes altas, olha aí. Isso é uma reserva. Olha a altura das árvores. Isso aqui para o bairro é um ar-condicionado, um super ar-condicionado natural, que evita a formação de ventos, de correntes de ventos quentes e secos. Olha aí. Agora vamos ver a estrutura dessa casa, hein? Tá aqui. Essa casa é considerada a construção, a engenharia tradicional. Ela é construída de tijolo mesmo, tijolo maciço, os 4 lados da casa, e é o padrão tradicionalíssimo aqui dos Estados Unidos. Mas olha o tamanho dessa casa. Mas olha a extensão de gramado que tem aqui. Esse gramado aqui, ó, ele já está precisando fazer o manejo. Mas se eles demorarem mais dia aqui, a fiscalização vai mandar a notificação para o proprietário. Mas geralmente eles mandam cortar a ilha de árvore na frente, não é isso? Olha, uma ilha de árvore aqui, árvores no fundo, na estrada, árvores, olha aí, na frente, árvores de porte alto, e lá na frente nós temos também o complexo arbóreo, que garante a estabilização do clima na zona urbana e garante isso aí, ó, a estabilização das nuvens. O espaço que fica entre as nuvens e as árvores não forma buraco de ar seco, nem colchões de ar seco. Porque se não tiver essa cobertura aqui, esse complexo arbóreo diversificado, o sol vai incidir sobre o solo impermeabilizado, vai voltar calor para a atmosfera, e as nuvens que formam por evaporação, elas vão ser impulsionadas para as partes mais altas da atmosfera, e elas vão ser dissipadas e não precipita, não há precipitação. Quem garante a precipitação de chuva, a caída das gotas de água da chuva, é justamente a temperatura amena que o dossel das árvores garante entre a copa das árvores e as nuvens. Quanto mais é quente esse espaço, o ar vai ficar mais veloz. Numa situação dessa, o vento pode alcançar 5, 6 km por hora, mas ao contrário, solo altamente descoberto pode atingir a velocidade do vento 80 km por hora e quente e seco. Agora veja onde existe outra casa. Olha o porte. Aqui a gente nós não vamos poder se aproximar dessa casa, porque a gente tem que ter cautela aqui nessa região. Se tivesse morador ali, aqui a gente vai ficar mais distante, e Deus está me pedindo para não se aproximar, né? Então vamos obedecer a Deus. Mas aqui a gente está vendo, graças a Deus, que é uma casa de estrutura e construída de tijolo maciço. Esse tijolo aqui, ó, que nós estamos vendo, dos 4 lados, é altamente tradicional. Olha a lateral,
árvores que são maduras. E agora nós vamos ver aqui esse extrato de unidade de preservação ambiental na zona urbana. Essa aqui a gente se aproxima, graças a Deus, mas olha aqui embaixo, solo recebendo material da árvore. A árvore tem um bom diâmetro. Ali nós temos a cicatriz, foi um galho que foi podado de forma criteriosa. É o que eles fazem muito aqui, ó. E uma ilha de árvore, justamente, olha que critério científico, não é isso? De manejo de solo. Isso aqui é uma encosta, porque se não tiver essa cobertura, como é que a água vai infiltrar nessa parte alta? Mas a presença de árvores resolve esse problema, né? Graças a Deus. E ali eles estão fazendo um contorno. Aquela parte que tá a grama está recuperando para otimizar o reingresso das águas da chuva. E olha só, com tanta árvore, eles ainda fizeram essa cerca viva aqui, ó. Não é assim? Vai poder dizer, não, pra que isso? Vai dar trabalho, mas tá aqui. E a gente observa a cerca viva de arbusto. Manejo recente. Está precisando de fazer um manejo, mas eles vão fazer, né? Com certeza. Olha aí. Graças a Deus. Então olha lá na frente. Dá vontade de quê? De pegar uma cadeira, ou armar uma rede aqui, descansar, estudar, ou ler, a meninada, um ambiente saudável. Mas a tecnologia está bem ali perto. Nós vimos veículos, graças a Deus. Calçada mínima, aí ó, calçada mínima de acesso às casas, ó. Mas olha, predomina o que? Graças a Deus, solo, os solos cobertos, permeabilizados. Enquanto que, como infelizmente, no caso do nosso país, a zona urbana, se fosse lá, isso aqui estaria tudo cheio de calçada, asfalto e muro. Mas a cultura é totalmente diferente, que é a cultura da corrupção. Infelizmente, esse fermento da corrupção predomina no nosso país. A Bíblia diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas a Bíblia também diz que nós devemos fugir do mal e da aparência do mal. Agora veja, aqui existe um caminho, tudo bem, eles colocaram uma pavimentação de concreto, mas olha só onde é que está, debaixo de árvores. E olha só o fundo dessa casa, é isso? Ela está toda cercada de árvores, na sua integridade, tijolo maciço os quatro lados. Olha aí, isso aqui não é fazenda, isso aqui não é... É um ecossistema, mas é na zona urbana. E o solo tem seus declives, aclives, mas estão sempre com a proteção de vasto, volumoso sistema radicular. E põe sistema radicular nisso, porque vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Ali, aqui o asfalto, tá aí o asfalto, ó. O mesmo critério, as canaletas, para escoar as águas da chuva, né? Podia dizer, não, já tem tanta interceptação de água da chuva aqui, por conta do componente arbóreo diversificado, vamos deixar isso para lá. Não, eles têm disciplina, é uma resiliência. Imagina, de 1930 para cá, e aqui as águas da chuva é que caem aqui não é água de esgoto. E eles costumam colocar umas canaletas, e naquelas partes baixas eles põem os drenos das águas da chuva.
Aí o que que acontece? Garante a intercomunicação do potencial hídrico da região, os mananciais de água, rios, córregos. Agora imagine, na região cacaueira tradicional da Bahia, nós temos um exemplo, né, assim, do cacau cabruca, né? Isso aqui lembra um pouco, né? Só que tem que ter o manejo da cabruca, já estão fazendo manejo, mas vamos supor que aqui fosse na Bahia e que fosse uma área de cacau e essa área toda estivesse com cacaueiro a pleno sol. O que que vai acontecer? O que que iria acontecer? O sistema radicular do cacaueiro é raso, a média 1,20 m. Então o cacaueiro não tem eficiência de evapotranspiração equivalente à eficiência de evapotranspiração das árvores de sombra. Aí o solo fica somente na presença de uma cultura, a monocultura. O que é que acontece? Vai haver perda de mananciais de água, aquele intrincado de rios e de nascentes e solos rasos que existem predominando na região cacaueira típica da Bahia. Esses solos rasos têm uma capacidade bem menor de armazenar água. Agora vamos ver aqui, essa árvore, ela está em plena zona urbana. Nós estamos vendo aqui. A casa está bem ali, ó, a residência. A vegetação está aqui. E olha aqui. Aqui nós temos a prova de que a tecnologia ela pode otimizar os reguladores naturais ativados do meio ambiente. Nós vemos ali tecnologia, veículo. É tecnologia espacial, tecnologia para todo lado aqui, né? E no mundo. Mas a tecnologia não pode substituir os reguladores naturais desativados do meio ambiente. Aqui é um regulador natural, uma árvore, é um regulador natural que está ativo. O homem está ativando, porque está deixando. Então aqui haverá formação de chuvas, de clima e ciclo da água em equilíbrio e haverá prosperidade. A economia vai realmente decolar. Aí o que é que nós observamos aqui? Eles fazem um manejo do solo superficial e para evitar algum efeito danoso da ação humana aqui nesse solo. E quando eles ocupam essa região, eles se preocupam sempre em utilizar veículo de pneu. Aqui a gente está vendo que isso aqui é o que se chama aí no Brasil de um arrastão, um carreador, mas é veículo de pneu. E eles fazem corte de árvores quando já estão maduras. Eles fazem, que outro dia eu vi uma carreta, daquelas carretas madeireiras, cheia de tora, de árvore. Então aqui é manejo sustentável. Olha aqui, ó, quantas árvores, ó. Quantas árvores. Olha lá a árvore. Mas acontece que os reguladores naturais estão ativados. Então, se tem tecnologia associada a meio ambiente com um regulador natural ativado em atividade, a tecnologia potencializa e esse casamento gera a prosperidade. Mas essa história de plantar, desenvolver o cultivo da soja
deixando o solo descoberto. Ainda fazendo o plantio direto. Mas acontece que, mesmo com aquelas ilhas, as pobres ilhas de árvore que eles deixam aí no Brasil, o ciclo da água fica curto e dá origem aos vendavais de poeira, não é isso? Que nós já vimos no nosso país, infelizmente. Solo muito quente, porque não intercala o cultivo da soja com essa cobertura vegetal. Aí se prevalece porque tem área de reserva. Agora já pensou? Aqui eles poderiam dizer, olha, nesse bairro nós possuímos essa área de reserva aqui, né, que nós vimos, estamos vendo. Então, para que manter casa debaixo de árvore? E aí? Então, o cultivo da soja, primeiro que não mata a fome do ser humano, porque quem mata a fome do ser humano são áreas que produzem alimento que vai para a mesa do consumidor, né? Feijão, arroz, frutas, verduras, e a agricultura familiar é que garante isso aí. E essa história de dizer que preservar a árvore vai comer o quê? Vai comer folha? Tá aqui. Aqui o pessoal come muita folha, graças a Deus, é de hortaliça. Come mesmo, mas produz, todo país tem incêndio, tem vendaval, tem ciclone, mas em cima da tempestade é que nós devemos preservar o meio ambiente. Então eles estão fazendo aqui, nós temos exemplo. O movimento, o Encontro Nacional de Agroecologia no Brasil vem há muitos anos lutando, mas a assistência técnica e extensão rural no Brasil está combalida. A pesquisa que a menina dos olhos ainda é a Embrapa, a pesquisa, nós temos uma pesquisa rica, agora está pobre, né, que é a Embrapa, e pesquisa rica, Embrapa, e extensão rural pobre. E como é que vai haver harmonia? Aqui não, aqui existe uma inspetoria em cada bairro. E se não manter o gramado cortado como convém, e se não obedecer às leis ambientais daqui, o indivíduo é penalizado. E tem um ultimato, recebe um ultimato para poder reverter a situação. E aí, tá aqui, a pista, a rodovia está lá do outro lado. A gente ouve barulho já de veículo. É uma rodovia principal que tem aqui. Antes daquelas árvores, lá no final. Aqui tem depois dessa casa ainda tem um lago, viu? O que tem muito aqui é lago, graças a Deus. Hoje mesmo eu fui fazer uma caminhada, olha lá, ó, veículo passando lá. Ali é o asfalto. É uma rodovia entre o lado dessa casa e aquela árvore bem próximo da outra casa lá na frente. Ali é uma rodovia. Olha lá, passando veículo, ó. É uma rodovia de fluxo alto de veículo, ó. E aqui é a zona urbana, essa rodovia é estadual. Olha lá, ó. A Transamazônica deveria, na frente das propriedades, ser compacta, desse jeito aqui, ó. Toda a frente de propriedade na Transamazônica, de um lado do outro, era para ser assim. Aí a casa tá bem ali, ó, convivendo bem com o que Deus criou, que é a cobertura vegetal, herbácea, arbustiva e arbórea. Então, geralmente nessas áreas aí de unidade de preservação ecológica na zona urbana, a gente percebe a presença de córregos. Vocês viram lá na frente um córrego, um riachozinho. E aqui é um local adequado
para correr. É isso? Fazer uma corrida, caminhar. E eu já dei umas corridas aqui, graças a Deus. Aqui é muito bom para correr, porque muito oxigênio, poluição é baixíssima, a poluição do ar e a poluição sonora. Aí, ó. Poluição sonora aqui é baixíssima, né? Tá ouvindo barulho de um avião aí sobrevoando. Hoje, dia 8 de setembro de 2022, estamos nos dirigindo à cidade de Duluth, na Geórgia, Estados Unidos da América, saindo aqui de Lawrenceville às 12 horas e 38 minutos. E vamos dar um passeio com a família em Duluth. Aqui nós estamos saindo da residência da nossa filha Ana Rebeca, nos dirigindo à rodovia estadual. Olha lá o Resmonte. Que é a zona urbana de Lawrenceville, Estados Unidos da América. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Qual é a música que a Chloe quer? Hã? É o pé. Não, qual a música que a Chloe estava pedindo? Hã? Pé? Cabeça, pé. Ai, 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 ai. Ali na frente nós temos um quebra-vento arbóreo implantado na zona urbana, região de rodovia. Perímetro escolar, tem um colégio, fica aí por trás dessas árvores, a área de esporte. Qual é que a Chloe quer agora? Qual é? Ai, escorre!
Estados Unidos da América, dia 8 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos nos deslocando de Duluth para Lawrenceville, na Geórgia. E estamos em plena rodovia com destaque para a qualidade da manutenção, construção das rodovias e a conservação da sinalização de pista, sinalização avivada, a sinalização que está sempre conservada para dar garantia de segurança ao proprietário de veículo que paga imposto, para que isso possa acontecer na prática. E toda a engenharia urbana, ela não esquece de trazer soluções para fazer frente ao aquecimento global. E a prova disso é o volume de cobertura vegetal arbórea que existe nas margens das rodovias, e na periferia da rodovia nós temos o espaço urbano, que dispõe de uma estrutura vegetal capaz de minimizar os efeitos da ocupação humana no solo urbano. E a periferia das rodovias dispõe de faixas extensas e largas de gramado, e entre as rodovias e as residências sempre esse perfil de quebra-vento arbóreo diversificado. E quando nós temos acesso às ruas, nós percebemos que entre as residências existem talhões de árvores que permitem a formação de um microclima de sensação térmica agradável e a predominância de ventos úmidos que fazem com que a sensação térmica seja bem agradável. Bibi. Vai dormir, Bibi. Mas por que você não dormiu, Bibi? Aqui você pode viajar 4, 5, 6 horas ou mais. E tanto na zona de rodovia como na zona urbana, nos bairros, esse
é o padrão que existe aqui nos Estados Unidos, nessa região.